Então, pessoal, vamos iniciar o nosso encontro de inovações. De antemão, eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, tá? Seja os nossos clientes, nossos amigos, parceiros, os patrocinadores e todo o pessoal, né, os profissionais que regem a cadeia sucroenergética. Muito obrigado pela participação. Conforme foi igual ao ano passado, eu acredito que os participantes vão chegar meio de forma parcelada, né, de prestação, que alguns moram assim, em outras cidades mais distantes e tem todo esse deslocamento, tá? Mas eu quero agradecer imensamente a oportunidade, né, da gente trazer as nossas tecnologias, as nossas inovações e juntamente os nossos parceiros para apresentar para vocês o que já está praticamente consolidado e, obviamente, inovação. Inovação não quer dizer que é só coisa nova. Ela pode ser, inovação é considerado também, pessoal, algo que já existe e que foi melhorado. Não deixa de ser uma inovação, tá? Então, sejam bem-vindos aí a esse nosso quinto encontro e, se Deus quiser, partiremos para o sexto, né, Edson? Tá? Aqui no nosso cronograma, pessoal, a gente deu uma pequena atrasada aí no start, né, aguardando o pessoal chegar, né? Mas nós vamos iniciar para não ficar muito deslocado a nossa agenda, tá? Então, hoje no nosso evento, nós teremos aí 7 palestras, tudo relacionado à inovação, à tecnologia de controle do processo sucroalcooleiro, tá? Então, fazendo a abertura oficial, para quem não me conhece, eu sou o Helder, né, eu sou o diretor-geral da Sucro Analítica, né? Acredito que a maioria de vocês que já me conhece do mercado, me conhece de outras empresas que eu trabalhei. Então, desde 2019, novembro de 2019, a gente, vamos dizer assim, a gente roda a operação da empresa Sucro Analítica, tá? Hoje, na nossa equipe, né, nós temos a nossa área administrativa e tem a nossa área de vendas e suporte técnico. Obviamente, não deu para mim trazer todo mundo, mas eu conto com a ajuda aí dos parceiros. Tem o Sanderson aí, que começou recentemente conosco, como responsável da área de suporte e aplicação. E vou passar aqui para a gente não demandar muito tempo aqui nas apresentações, tá? Deixa eu ver como é que está aqui. Aqui, pessoal, são alguns trabalhos que, ao longo da minha carreira, só lembrando, né, eu sou químico industrial de formação, tenho mestrado em química tecnológica, mas 100% da minha carreira ela foi criada e trabalhada em cima do setor sucroenergético e de bioenergia. Então, todos os trabalhos que eu consegui fazer com ou sem parceria, enfim, eu fiz um breve resumo aqui, tá? Mas a nossa área mesmo de atuação é essa parte de controle analítico, seja de laboratório ou de processo, tá? Hoje, basicamente, dentro do portfólio da Sucro Analítica, depois eu vou distribuir um catálogo para vocês, vocês vão perceber que a gente tem uma infinidade de possibilidades para serem implementadas aí nesse controle analítico diário nosso aí de usina, tá? Seja para cana ou para milho. Opa! Aqui é uma projeção, né, da Sucro Analítica, da nossa ampliação que a gente passa hoje atualmente, né? Essa é a nova fachada da empresa. Para quem esteve em outros eventos, eu faço questão de mostrar isso, por quê? Para mostrar a força do mercado sucroalcooleiro. É um mercado extremamente estratégico, extremamente fechado, para quem não sabe, né? E tanto é que esse nosso evento é um evento praticamente 100% exclusivo para profissionais do mercado sucroalcooleiro, tá? E isso reflete na nossa empresa, tá? Ela é 100% focado no mercado de açúcar e álcool, etanol e bioenergia, tá? Então, aqui eu trago para vocês as especialidades aí da nossa empresa, né? A gente é especialista em instrumentação analítica, analisadores online, todo e qualquer tipo de automação de análises, seja ela no laboratório ou em processo, tá? E a minha visão aí de futuro da empresa é ser a empresa referência em inovação tecnológica, relacionada a essa automação analítica, tá? Então, falando hoje aqui, né, o nosso tema de palestra, né, eu escolhi esse nome, pessoal, o seguinte, a sinergia do NIR, né, o infrared, no controle analítico sucroalcooleiro. Como a maioria de vocês sabem, é um tema que está em extrema evidência dentro do nosso mercado, né? Porque é um analisador multiparâmetro e, na apresentação, eu quero mostrar para vocês a sinergia
que essa tecnologia tem com a rotina nossa de trabalho dentro da usina, tá? Seja, de novo, seja laboratório ou processo industrial. Então, aqui eu tenho, basicamente, aí, a instrumentação, né, o portfólio tecnológico que nós trabalhamos dedicados aí no mercado sucroalcooleiro. O modelo Matrix é um NIR online, ele tem um diferencial muito grande tecnológico, que no mesmo equipamento, um único NIR, ele é capaz de analisar até 6 pontos diferentes no processo. Esses dias, numa reunião, eu tive conversando com um cliente, né, fazendo uma apresentação, ele fez uma seguinte pergunta para mim: eu posso colocar esse NIR na extração e cada sensor ficar conectado num chute Donelli? Porque eu estava pensando em colocar um só no primeiro e um só no último. Não, ele teve a ideia de colocar em todos. É uma usina que tem 6 ternos de moenda, tá? Sim, no mesmo equipamento, tá? Então, esse instrumento... Deixa eu ver como é que está o laser aqui. Eita, não sei qual que é o laser aqui. Deixa eu ver se é esse. Não é, mas vamos lá. Estou apanhando a tecnologia. Então, esse equipamento, digamos assim, ele pode ser inserido lá no PCTS, para quem tem a ideia de ter a cana desfibrada analisada sem fazer extração de caldo, tá? Hoje nós temos aí 14 clientes que têm, 14 usinas que têm esse tipo de análise em linha, tá? E a gente apelidou ele, né, batizou ele como PCTS ou Laboratório de Sacarose 4.0, tá? Então, esse aqui é o instrumento. Aqui está a forma que ele é instalado, né, aí do lado direito de vocês, né? Ele fica geralmente instalado na lateral da esteira, passa o infrared, ele lê a cana, então dá Brix, Pol e fibra, tá? E detalhe, esse instrumento aí que é de uma marca alemã, né, chamada Bruker, foi o primeiro equipamento a ser homologado no Consecana, tá? Aqui temos as curvas, né? Vamos falar assim, os parâmetros de medição. Brix, fibra, no caso do bagaço entra a umidade e a Pol, tá? Então, o que muda de uma configuração de um equipamento para o outro? São as curvas de calibrações que são inseridas no NIR, tá? Eu participei recentemente também de um evento, né, da Fermentec, e o pessoal foi muito bem sucinto. Às vezes o cliente que está querendo comprar um NIR, adquirir um NIR, acha que é um equipamento plug-in. O que é um equipamento plug-in? Que você liga ele na tomada e já está funcionando, não precisa fazer mais nada, né? E não é assim que funciona na prática. É um equipamento que exige ajustes, calibrações e checagens diárias, tá? Nessa apresentação aqui eu coloquei o NIR aí online, né, com 3 sensores, lembrando que pode trabalhar até com 6, tá? Deixa eu ver se tem a fotinha dele aqui. Tem. Então, o que é esse pacote tecnológico que eu, particularmente, costumo oferecer isso aqui ao máximo para as usinas? É um equipamento que fica em processo, ele tem um sensor na entrada da cana, na saída do bagaço e um no pulmão de caldo misto, tá? Detalhe, se a usina, a unidade industrial tiver uma automação, vamos dizer assim, um pouco mais avançada, esse equipamento alimenta ela em real time. O que eu vejo hoje no mercado, turma? Eu vejo muito investimento em inteligência artificial, mas os equipamentos para alimentar a inteligência artificial ainda não foram colocados nas usinas. Então, vou falar que eu tenho um cérebro, mas eu não tenho um corpo, vamos chamar assim. Por quê? Porque o resultado analítico ele sai agora. Depois de 4, 5 ou 6 horas que eu vou ter um outro resultado, que é repelido pelo laboratório. A ideia do analisador online é isso, é ficar alimentando esses RTOs, né, que é o que o pessoal das usinas estão mais usando, através do NIR. Coloca ele em processo, amarra na malha de controle, alimenta o RTO, ele faz toda, vamos falar assim, a inteligência dele ali de análise de processo e aciona a automação, tá? Alguns parâmetros que nós podemos utilizar nesse tipo de instrumento, né, Brix, Pol, fibra, o AR-RT, no caso aí da cana desfibrada. Já lá na saída da moenda, entra o parâmetro umidade, porque a gente precisa ter esse balanço aí de combustão das caldeiras, né, principalmente de alta, essa análise de umidade online. Não ficar esperando de 4 em 4 horas, de 3 em 3 horas. Tá? Ele pode ser acoplado em esteira ou em amostrador. A maioria das usinas que, pelo menos eu tenho conhecimento, já tem um sistema de amostragem no bagaço, a gente pode colocar o NIR ali também. Tá? E aqui embaixo, se vocês observarem, nós temos o caldo misto ou primário. Temos curvas de Brix, Pol, ART e acidez. Tá?
Ah, posso colocar outros parâmetros? Sim. Quero analisar destrana, amido? Sim, é só construir a curva. A gente tem alguns dados, mas isso pode ser feito juntamente com os clientes, tá? Nessa parte aqui é a forma que é instalado, né? Nessa primeira foto nós temos o sensor, que é um sensor de reflectância, e na segunda foto já incorporado no adaptador. Esse adaptador não precisa ser importado, pode ser feito na própria caldeiraria da usina, tá? Até para se otimizar custos de investimento. A gente passa as medidas, aí o próprio cliente faz na caldeiraria para poder acoplar ou na lateral da esteira ou lá no chute do anel. Essas fotos aqui é de um cliente nosso, né, que tem a tecnologia implementada. Aqui são fotos com zoom, tá? Na última foto lá aí da direita de vocês percebem que fica só o sensor espetado. O NIR como um todo não fica no processo, só vai o sensor. Por isso que a taxa de manutenção desse tipo de instrumentação é bem baixo, tá? Esse é o sensor de transflectância, é um sensor que tem que estar em contato com a amostra. Nessa primeira figura, se vocês observarem, ele tem um feixe, é onde passa o infrared. O infrared passando ali já detecta a amostra e faz a leitura, é uma varredura, tá? Demora 30 segundos apenas, e ele te dá todos os parâmetros de calibração, Brix, pó, umidade, acidez, AR, RT e por aí vai. E lá na figura final, é a forma que a gente instala ele, é via varivente ou um bypass, tá? As instalações em si não são assim complexas, é coisa que nós de usina já está acostumado a fazer, tá? Lógico que depende de processo para processo, de engenharia para engenharia. Às vezes a gente adentra num grupo que tem, sei lá, 3, 4, 5 usinas e uma é diferente da outra. Aí a gente faz as adaptações necessárias para o NIR poder funcionar, tá? Os ganhos, né? Isso aqui é um slide que eu levo para praticamente todos os meus clientes. Ok, Helder, o que eu ganho usando o NIR lá na extração? Está aqui, ó. Você tem a qualidade tecnológica da canos fibrada de todos os caldos. Se tiver automação, a gente regula a taxa de embebição automático, tá? Faz ajuste de rotação de esteiras e moendas. A gente mede também lá as concentrações dos açúcares, o açúcar residual, no caso do bagaço, né? Taxa de combustão, que tem a ver com a umidade do bagaço, e, enfim, a eficiência online, tá? É trabalhoso a implementação? Sim, a gente depende muito dos nossos clientes. Não é só da equipe do suporte, da aplicação, do fornecimento, da chegada do equipamento. Não, é uma mão assim que eu falo que tem duas vias, a ida e a volta. A ida é a gente implementar a tecnologia, a volta é vocês como cliente nos devolver, vamos falar assim, algumas informações necessárias para o NIR poder rodar com, assim, de verdade dentro do processo sucroalcooleiro, tá? Aqui falando um pouco da fábrica de açúcar, então, basicamente, todas as amostras intermediárias e produtos finais são analisados no NIR via laboratório, né, que é esse equipamento de cima, o Tango, ou pelo Matrix, que é o equipamento de processo, tá? Então, enfim, temos aí caldo filtrado, clarificado, as massas, chegando até no açúcar final. Só um exemplo para vocês que eu trouxe, né, de uma curva aí de açúcar, pó, cor, umidade, açúcares redutores e cinzas, tá? Nós temos as equações prontas para isso, mas não quer dizer que a gente nunca vai ajustar no cliente. Sim, tem que ter ajuste contínuo no cliente. É uma rotina que é criada. Porque como que eu sei que o NIR está analisando corretamente? Através da análise primária. Ah, vou deixar, se eu colocar o NIR na usina, eu deixo de fazer a análise primária? Não. Você só reduz a sua frequência analítica, tá? As principais aplicações, então aqui nessa coluna aqui eu tenho todos os tipos de amostras do processo sucroalcooleiro e na parte superior nós temos os possíveis parâmetros que são passíveis de calibração no NIR. Por que eu falo que é passível de calibração? Tem cliente que fala, Helder, mas eu quero colocar o pH da cuba, do fermento. O NIR não é bem para isso, mas dá para desenvolver uma equação, uma calibração para isso? Até dá. Pode ser que ela tenha uma boa correlação ou não também, tá? O NIR, na verdade, é o quê? Ele é um excelente analisador de umidade, né? E um excelente analisador de compostos orgânicos. Vamos dizer assim, tecnicamente falando, é isso, tá? E aqui, só trazendo uma novidade para vocês, né? A gente tem uma parceria, né, com a Homer Labs, né, uma empresa austríaca,
que trabalha com essa parte de citômetro em fluxo. Tá? A gente está desenvolvendo, a doutora Heloísa Dalscar nem sabe isso, mas ela vai ficar sabendo agora. A gente está desenvolvendo para poder fazer a análise de bactérias, mas via portátil. Tá? É bem bacana, principalmente para processos fermentativos. Tá? Mas está aí. O pessoal, que são meus parceiros, né, agradeço a Darlene e a Elisa pela participação, elas trouxeram o equipamento, está lá na nossa bancada, depois se vocês quiserem conhecer. Tá? E temos também um analisador de umidade e cinzas da empresa Superlab, que é um parceiro nosso também, está em exposição para vocês poderem conhecer. Aí vocês podem procurar o Robson. Tá? Pessoal, é isso. Caso vocês sejam internautas de carteirinha, estamos presentes com a Sucra Analítica em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook. Não temos YouTube, mas temos uma plataforma chamada Strix One, que vocês acessam lá, é gratuito, que tem todos os vídeos, todas as apresentações da Sucra Analítica, e talvez mês que vem vai ter treinamento gratuito de NIR lá. Tá? Então é só vocês fazerem inscrição na plataforma e assistir às videoaulas, tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado.